Olá, Sapiência! Estamos de volta para mais um vídeo. Hoje, num vídeo diferente, estou aqui acompanhado de 3 pessoas que também são alunos da UFABC e nós estamos fazendo uma disciplina juntos, que se você nos acompanha no Instagram, você já viu o story sobre isso, que é a disciplina de biotecnologia animal que nós estamos fazendo nesse período. E hoje nós vamos entrevistar a professora Mayra, da USP. E, bom, esperamos que vocês aproveitem. Vamos apresentar todo mundo? Vocês já conhecem de longa data, Gisele, como nós vamos aproveitar esse vídeo para a disciplina, então todo mundo tem que participar, tudo bem? Então, quem vai ser o primeiro, gente? Eu sou a Vitória, eu sou aluna da UFABC, faço biotecnologia. Eu sou o Lucas, eu faço parte da biotecnologia e faço parte da neuro também. Meu nome é Rafael, eu sou do bacharelado em Ciência e Tecnologia, estou terminando, e estou começando a Engenharia de Gestão. Professora, quem é a professora Mayra? O que ela faz? A professora Mayra, bom, eu sou médica veterinária, formei em 1994 e me formei na USP, né, na Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo. Depois que eu me formei, eu fui fazer um projeto, é mais ou menos um projeto de extensão, mas de pesquisa, né, naquela época tinha umas bolsas, chamava bolsas de aprimoramento, de acompanhamento, aperfeiçoamento, pronto, do CNPq para desenvolver um projeto de pesquisa. Me apaixonei pela pesquisa, pela docência, daí fui convidada para fazer mestrado, do mestrado segui para o doutorado, daí do doutorado abriu a possibilidade de prestar concurso para ser professora da USP, prestei, passei, e isso faz 21 anos. Olha só então, então, eu me achei, né, eu tenho uma paixão em dar aula, eu gosto muito da graduação e desde então venho, né, claro, tenho meus orientados, tenho minha linha de pesquisa, mas tenho esse gosto com a graduação. Fora isso, a Mayra é mãe de 2 filhos, então tenho essa dificuldade, vamos dizer assim, de fazer a carreira docente, fazer, né, a carreira como pesquisadora e ainda ser mãe, mulher, né? Então tem toda essa vivência. Sim. Que legal. Algo mais que vocês querem saber sobre a Mayra? Acho que também, atualmente, qual é a sua principal linha de pesquisa? Eu trabalho com o efeito do touro, né, ou do macho, na produção in vitro de embrião. Então, o que eu estudo é o papel do espermatozoide, como a influência dele, como ele pode, né, como ele influencia na produção e na formação daquele novo embrião. Ah, muito legal. Mas basicamente em bovinos, mas assim, às vezes a gente atua, tenho também um projeto com senescência, né? Então eu estudo o efeito da idade, né, paterna na fertilidade, na qualidade do embrião e da prole também. Mas esse modelo eu estudo em camundongo. Uhum. Interessante, parabéns. Muito interessante mesmo. Tá, então quais seriam hoje que você vê as principais aplicações da biotecnologia ligada no setor de animais de produção? Eu gosto de olhar as biotecnologias da reprodução, as biotécnicas reprodutivas, como se fossem uma pirâmide. Na base dessa pirâmide está a inseminação artificial. Então, na inseminação artificial, eu estou o quê? Eu estou maximizando o uso do macho.
tá certo? Então eu tenho um reprodutor, eu fraciono o ejaculado dele e insemino várias fêmeas. Hoje no Brasil, a gente não chega a inseminar 15% do nosso. Pensando nisso, tem um mercado, né, muito grande para você aprimorar essas biotécnicas, aumentar essa demanda. A próxima biotécnica é a superovulação, colheita de embriões e transferência de embriões desenvolvidos em vivo. Nesse mercado, né, o que a gente fazia? Superovulava esses animais, inseminava e coletava os embriões das fêmeas. No Brasil, essa técnica, desde 2006, vem diminuindo cada vez mais e é uma tendência que tem ocorrido também no mundo, por N motivos, né? Desde o custo dos hormônios, desde respostas individuais e porque apareceu uma outra técnica lá em 2004, 2005, 2006, que é a produção in vitro de embriões, né? O Brasil tem uma importância histórica incrível no desenvolvimento dessa biotecnologia por conta, principalmente, né, da nossa raça Nelore. Então, por causa do Nelore, pela fisiologia desse animal, eu consigo aspirar um monte de ócitos. E então a gente, né, devido a essa particularidade dessa raça, a gente desenvolveu know-how, a gente desenvolveu toda uma parte de insumos, de material permanente, de material de consumo, empresas, médicos veterinários que estavam envolvidos nessa aspiração. Então foi uma coisa assim, um desenvolvimento que o mundo ficou alucinado com o que virou a produção in vitro de embriões aqui. Desde, acho que 2017, nós não somos mais os primeiros produtores de embrião in vitro do mundo, porque nossos técnicos, então assim, os Estados Unidos, por exemplo, que hoje está, né, despontando nisso, simplesmente catou vários médicos veterinários que para irem lá para os Estados Unidos para coletar a vaca, importando, né, esse know-how. Então, sim, o mercado, né, tem um poder e uma possibilidade crescente, porque o que a gente está procurando com as biotecnologias da reprodução é aumentar a eficiência reprodutiva. Com isso a gente consegue, né, é quase uma escadinha, né? Aumentando a eficiência reprodutiva, eu consigo, com aqueles mesmos animais, ou aquele mesmo rebanho, produzir mais, quer dizer, ter mais proteína de origem animal, entendeu? E tentando manter a mesma área que eu estava criando aquele rebanho. Então, se eu tiver 100 vacas, que eu tenho, sei lá, uma produção de 50 bezerros por ano, e um outro rebanho com essas mesmas outras 100 vacas, e conseguir uma produção, por exemplo, de 80 bezerros, tá certo? Essa área é muito mais produtiva, então eu consigo produzir muito mais proteína naquela mesma área, pensando em sustentabilidade, problemas ambientais, etc, etc, etc e etc. Sim, é muito bom ver esse lado também de como a pesquisa traz um valor muito grande para a sociedade, né? Traz um retorno muito grande do investimento feito. Mas se você for pensar, pesquisa é para isso, entendeu? Sim. Trazer conhecimento, valor e retornar, né, para a sociedade alguma coisa. Ou um produto, ou um conhecimento, ou uma tecnologia. É para isso que a gente existe. Aproveitando esse assunto, quais são os desafios éticos e regulatórios para aplicar esses conhecimentos no mercado, essas pesquisas no mercado? Bom, desafio ético,
né? É óbvio que toda essa produção, né? Você tem que pensar sempre em bem-estar animal, né? Aplicar corretamente essas biotécnicas. Existe, por exemplo, até pensando em muitas dessas biotécnicas são exclusivas, por exemplo, de médico veterinário. Por quê? Porque você manipula aquele animal hormonalmente, tem que fazer uma anestesia. Então, assim, é para formação, dependendo de qual ferramenta você vai usar, é exclusiva para alguma categoria. Então, isso é um princípio e um valor ético, né, inerente a isso. Pensando em bem-estar animal, você tem que saber, não é porque eu estou criando aquele animal com uma finalidade de abater para produzir proteína, que eu não vou cuidar da parte sanitária, prevenção, dar uma água de qualidade, uma comida de qualidade. Então tem tudo isso que tem que ser pensado quando a gente está falando de produção animal. Regulatórios, tem toda uma parte, né, de atender numa fazenda, manancial de água, né, a utilização de hormônios, quais hormônios pode usar, quais que não pode, quanto tempo depois de aplicar um remédio, por exemplo, num animal, a gente pode abater ou consumir o leite. Então tem toda uma estrutura, vamos dizer, por trás. Não é só comprar um terreninho e sair criando vaca, entendeu? Então, assim, nem tenho, acho que, conhecimento, know-how, etc., para falar tudo que tem por trás, mas a parte trabalhista, né, a gente fala, é muito, né, a gente pensa em bem-estar animal, mas tem que também pensar no bem-estar da pessoa que está cuidando desses animais. Então, tem várias, né, esferas que a gente precisa abordar, pensar para cada um, né? Eu não tenho formação de todas elas, mas para que a gente consiga produzir um produto de qualidade. Pensando na área veterinária, né? Que a gente mais enfoca é isso, é bem-estar animal, essa parte nutricional, preventiva e etc, né? Para aquele animal ter uma boa saúde. Uma coisa que eu sempre, né? É o meu olhar pensando na produção animal. Eu, como técnico, eu tenho que olhar aquele animal para que durante a vida, né, produtiva dele, ele tenha a melhor qualidade de vida possível. Então, sombra, água limpa, comida, vacinas, né? Então, isso pensando durante a vida. Depois, quando a gente vai abater esse animal, tenha um abate humanitário, tá certo? Então, bons matadouros que respeitem essa legislação, da forma como esse abate é feito. Depois, né, com aquele produto animal ali, a gente tem que pensar na melhor forma que esse produto vai ser estocado, comercializado, preservado, para que não haja desperdício, né? Isso eu penso como profissional. E depois, como cidadã, eu levo isso para minha casa, ensinando meus filhos a ter respeito pelaquela comida, entendeu? Então, aquele bife que está no prato, meus filhos escutam isso desde pequeno. Eu não admito jogar fora. Eu falo para eles, isso aqui um animal deu a vida para você comer, então você vai comer. Ou saber o quanto que você pega. Então, é isso, né? Então, tem a parte de respeito profissional e tem a parte de conscientização, né? Mas daí é da Mayra como pessoa em respeitar aquele pedaço de carne que está no meu prato, que, né, veio de um animal, e que eu tenho esse respeito e tento ensinar isso para meus filhos também. Que legal, professora. Perfeito. Interessante. Conforme você falou, né, uma área interdisciplinar. Então, você precisa refletir sobre tudo. Em quem está envolvido totalmente interdisciplinar.
equipamento, a parte do animal em si, na parte do produto, e também após, né, a parte de varejo, na parte de como esse produto vai chegar à mesa e tudo mais. Não, com certeza. Legal. É toda uma cadeia produtiva, né? Desde o campo até a mesa, até o garfo, né? Então, e que nem você falou, é interdisciplinar, e todas as profissões, né, têm a sua importância, né, nessa cadeia de tudo, entendeu? Inclusive o cara que está lá cortando a carne no supermercado, é fundamental a forma com que ele corta, a forma com que ele aborda aquele pedaço de carne, né? E ele não desperdiça, e etc. Então, assim, é uma cadeia completa. Uhum. Professora, agora eu gostaria de perguntar, seguindo nessa linha de desafios, quais são os principais impactos ambientais que ocorrem nessa área de biotecnologia animal e como eles vêm sendo solucionados? Olha, os principais impactos em relação à produção, ao desmatamento, né? A forma como você faz essa criação. Outro dia eu estava escutando até no rádio, né, uma pessoa falando, e falou, leis existem. E as leis do Brasil são fantásticas, entendeu? Assim, de ponta. Qual é o problema? As pessoas não respeitam as leis. Uhum. Então, a lei ambiental brasileira, ela é muito bem feita. Então, pensando, né, no manancial de água, do respeitar essa distância, tem que manter uma faixa de terra, tudo isso é muito bem regulamentado. Então, o desafio é exatamente, né, trazer essa consciência para os criadores, e muitos têm, viu? Não são, muitos têm, a grande maioria, os bons criadores, os grandes criadores, eles têm essa consciência, porque eles sabem que o produto deles vem da terra, e que na hora que tem uma mudança climática, não sei o que, o prejuízo é deles. Agora, recentemente, por exemplo, né, eu lembro que estava lá nos Estados Unidos, uma fazenda, mas assim, perdeu, era na faixa dos 100 mil, perdeu de animais por conta de uma explosão que teve na fazenda, por causa de compostagem ou de tratamento dos resíduos desses animais, né? Formou muito gás, não trabalharam direito, não era sei lá, um problema técnico, teve uma explosão, mas assim, você não tem noção do prejuízo. Então, assim, é nesse sentido que eu estou querendo dizer, né? Eles sabem que qualquer coisa que acontecer, o prejuízo vai ser deles. Eu acho que como desafio é criar essa consciência, né? Que a gente tem que pensar, né? Se preocupar com sustentabilidade, com a preservação, tentando fazer essas integrações. Então, você perguntou o que está sendo feita. Hoje se faz muito, né, essa criação integrada com lavoura, com pecuária, porque daí são sistemas que eles se retroalimentam, né? Então, ajudando a diminuir espaço, né? Por onde você está fazendo essa criação, e ao mesmo tempo aumentando produtividade. Então, basicamente é isso, é criar consciência, né? A produção animal, a gente é dependente dela, a gente precisa, as pessoas precisam comer. As pessoas falam assim, mas vai ter a carne em laboratório. Tem a carne em laboratório. Só que as pessoas esquecem da quantidade de plástico que essa carne em laboratório produz, a quantidade de meio, né, para produzir. Isso também gera contaminação, isso também gera danos ambientais, isso também gera, né, buraco na camada de ozônio. Então, assim, é muito simples a gente olhar só o pontual ou o local, né? Eu
eu tenho uma carne produzida em laboratório, eu não preciso mais produzir vaca, né? Não preciso mais da produção animal. Não, vamos ver. E na hora que você olha isso e compara, você fala, opa, não é bem assim que uma pode ser substituída para... Não produz metano, mas produz plástico, você entendeu? Então, não tem essa melhora. Uma outra coisa que se faz muito, e que o Brasil é pioneiro, é a forma como a gente cria, né? Os nossos animais no pasto, soltos, o equivalente carbono já está provado, né, cientificamente, que a nossa forma de produzir, a gente devolve equivalente carbono, entendeu? Então, a gente não está... É uma forma sustentável de produzir. Então, todos os trabalhos, né, que são feitos no exterior, é feito com o método de criação deles, que são animais confinados, que comem milho, tá certo? Então, é outro tipo de fermentação, é outra fábrica. Entendeu? Então a gente também não pode ficar pegando trabalhos científicos e aquilo virar lei, né, universal. Então, o que a gente pode fazer? Pesquisas aqui para saber sobre o nosso sistema de produção, o que a gente faz, isso é feito, entendeu? Trabalhos na Embrapa e etc. Então, os desafios eu acho que é um pouco isso, a gente tentar investir em pesquisa, em tipos de criação no qual a gente consiga trazer essa eficiência, né, produtiva, pensando em sustentabilidade, pensando na melhor forma de fazer isso. Perfeito, professora. Obrigado. Muito interessante, professora. E nessa mesma linha, quais que você acha que são os benefícios econômicos da aplicação da biotecnologia na produção animal? Bom, é o que eu falei, né? Os benefícios econômicos a partir do momento que eu aplico tecnologia, eu ganho em eficiência reprodutiva, ganho em eficiência produtiva, ganho em melhoramento genético, né? Então, hoje em dia, se você olhar os animais que a gente produz hoje, entendeu? Não tem comparação com os animais que eram produzidos há 10 anos atrás. Em termos de carne, né? De conformação desses animais, do marmoreio. Então, assim, hoje em dia são animais muito mais eficientes. É só você pensar numa vaca, né, que não tem melhoramento genético, produz, sei lá, 5 litros de leite. Uma outra vaca que você investiu em genética, investe em nutrição, elas hoje, né, produzem 30, 40 litros de leite. Então, é assustador, né, o quanto que a gente ganha. Isso é dinheiro. E numa mesma vaca eu consigo 30% mais de carne, né? Eu estou ganhando em eficiência. Eu só consigo isso com melhoramento genético. Se eu trabalho com biotecnologia, produzo um sêmen de melhor qualidade, isso é melhoramento genético. Eu consigo, por meio de uma aspiração, né, aspirar, sei lá, 50 ossos e produzo disso daí 40 embriões, né? Essa vaca ia produzir um bezerro, agora eu estou produzindo 20, 30. Então, isso é o ganho econômico que eu consigo com essas aplicações. Pensando nisso também que você comentou anteriormente da questão da alimentação e a questão de evitar o desperdício também, como você acha que a biotecnologia tem contribuído e também pode contribuir para a segurança alimentar? Segurança alimentar, sim, é a questão de você fornecer alimento, né, em maior quantidade, tentando suprir o mercado, a demanda. E é isso, gente, é um ciclo, né? Quanto melhor eu produzo, mais eu vou ter de alimentos, isso reverte na população e etc. Então, não dá para comparar uma produção animal
sem utilização de tecnologia, entendeu? Para aquela. Então, hoje em dia, por exemplo, né? Como é que a gente, no passado, via se a vaca estava no cio ou não, se podia inseminar? Ficava olhando para a vaca, né? Observando os sintomas de cio, de manhã, de tarde, ver se a vaca, né, tá lá, a vaca tá no cio. Eu não sei a hora que ela entrou no cio, não sei a hora que ela vai sair, com isso eu não consigo cruzar ou inseminar no momento mais adequado. A partir do momento que a gente coloca, né, faz uma indução da sincronização, uma indução da ovulação, eu sei exatamente a hora que essa vaca vai ovular. Daí eu consigo, com isso, entendeu, inseminar no melhor momento para que a gente consiga, não vou dizer garantir, mas aumentar a probabilidade desse animal ficar gestante. Com isso, o que eu consegui? Eu consigo aquele animal gestante daquele ciclo. Se eu falhar, porque eu não inseminei no melhor momento, ou se eu não utilizei um sêmen de qualidade, eu atraso, né, um ciclo na tentativa daquele animal ficar prenhe. Quando você, né, vai atrasando, eu perco estação de monta, eu aumento a chance daquele animal ficar vazio naquele ano, uma perda econômica muito grande. E perdendo economicamente, se aquele animal não ficou gestante, eu não tenho produto, que pode ser o leite. Eu não tenho aquela vaca, ela não vai estar produzindo leite. Pode ser o bezerro, eu não tenho aquela vaca produzindo um bezerro que depois vai virar carne. E com isso, o que eu tenho? Eu tenho um animal que está consumindo, né? Consumindo pasto, bebendo água, pisateando no solo, né? Expelindo gás metano na atmosfera, sem render o leite ou a carne que justificaria aquele animal estar lá, né, produzindo. Então eu não fecho a conta. Ele está comendo, ele não está me devolvendo. Entendi. São assuntos realmente bem complexos, né? E agora, para a gente encerrar, te fazer uma última pergunta. Quais são as perspectivas futuras relacionadas à área de animais de produção, envolvendo esses assuntos que a gente conversou agora, né? Sustentabilidade, assuntos relacionados a impactos ambientais e também o investimento à pesquisa, à ciência. Como que você vê? Então, a sociedade hoje, ela está cobrando muito, né? E não só isso, tem né, os objetivos da ONU, e tem todos os tratados que estão sendo realizados. O mundo tá focado, né, em sustentabilidade. Pessoas que estudam, né, biotecnologias da reprodução, a gente consegue investimentos. Existem linhas próprias para isso, claro, né? Depende muito de fluxo de caixa, depende muito da qualidade do pesquisador, mas sim, existe investimento. Claro, a gente, né, se a gente for pensar, nós estávamos, né, em momentos tenebrosos, né, de incentivo à ciência, à pesquisa e etc. Vamos ver se agora melhora, mas sempre é uma área que atrai muito. O Brasil tem muita pesquisa nisso, né? A gente tem nas instituições de ensino, na Embrapa, na APTA. Então, assim, existem várias entidades, né, de ensino e de pesquisa que desenvolvem projetos, o IZ e etc., com relação ao tema. Então, eu sou bem otimista, né, que é um tema que tem um atrativo devido à necessidade. É um tema que está em voga hoje, pensando nessa pressão da sociedade. Hoje o consumidor é um consumidor muito mais consciente.
tá certo? Não estou falando do consumidor que está passando fome, porque esse consumidor que está passando fome, ele não tem consciência, ou ele ele está mais preocupado em matar a fome dele e dos filhos do que na origem daquele animal. E ele está corretíssimo, entendeu? É questão de sobrevivência. Então, nós temos a obrigação de fornecer para esse consumidor uma carne, um produto que chega no mercado com um preço bom. Isso é uma coisa que a gente não pode nunca esquecer. Eu penso em tecnologia, eu penso em sustentabilidade, eu penso não sei o que, a carne produzida no laboratório, pensando no ambiente, etc., mas que não é acessível para todo mundo, entendeu? Então isso eu acho também que é importantíssimo a gente pensar que esse produto tem que ter a sustentabilidade, mas é um produto que tem que ter um preço que seja acessível a todos. Então eu acho que existe essa pressão da sociedade e fazendo com que cada vez mais exista esse interesse de tentar melhorar a eficiência produtiva, pensando em sustentabilidade no meio ambiente e chegando com uma qualidade para esse consumidor final. Uhum. Bacana, muito interessante essa reflexão e também você apresentou vários termos, vários conhecimentos novos, né? Algumas coisas a gente viu durante as aulas, durante as outras disciplinas, mas é importante a gente ter acesso a outros conhecimentos também, né? Pessoas de outras áreas que estão mais focadas em projeto, em algum conhecimento e ir divulgando isso. Isso ajuda a ampliar a nossa rede. Eu acho que é bem isso. Eu acho que todas as áreas, né, as profissões têm olhares diferentes e na hora que a gente soma esses conhecimentos, todo mundo só tem a ganhar. Então, eu acho importante essa multidisciplinaridade. Por exemplo, a professora Marcela tem um olhar que é diferente do meu. Tivemos formações diferentes, entendeu? E somando o meu com o dela, a gente, né, chega a gente só avança. Então, é uma coisa muito, muito importante sempre, né, outros enfoques. O meu enfoque na medicina veterinária é totalmente diferente do que um enfoque, por exemplo, numa pessoa formada em biotecnologia. Talvez a gente até tenha as mesmas ferramentas, os mesmos acessos, o mesmo PCR, entendeu? A gente utiliza, mas o que está por trás é diferente porque a gente tem uma formação diferente. Nenhuma é melhor ou pior, as duas se somam, né? E sempre tentando ver isso, esse objetivo comum que é sempre crescer. Exatamente. Vitória, Gisele, Rafael, vocês querem perguntar mais alguma coisa? Não, acho que era isso, mas agradecer a professora pela disponibilidade de estar aqui com a gente. E muito obrigada, contribuiu bastante para o nosso conhecimento. E foi muito boa a conversa. Imagina, desculpa ter que fazer uma entrevista, desculpa fazer a entrevista guiando, né? Imagina, que é isso.